Eu sempre peço para vocês prestarem atenção no poder da narrativa, na história que estão contando pra gente. E eu prestei muita atenção nas palavras usadas para definir as candidaturas, porque isso mostra como eles querem que o público veja essas candidaturas. Oi, gente! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Como vocês sabem, eu tô viajando. É rapidinho, semana que vem eu já tô de volta no cenário que vocês conhecem. Eu tô aqui em Los Angeles para assistir ao show da Anitta no Coachella. Sabe como é? Estiquei um pouquinho a viagem de Harvard. Aliás, falando disso, eu queria contar um pouco para vocês sobre as minhas impressões a respeito das sabatinas dos pré-candidatos à presidência que aconteceram lá na Brasil Conference. Eu já fiz um vídeo sobre a conferência, vocês podem ver aqui no canal. No vlog de terça-feira, eu contei que eu participei da sabatina do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que foi representando a candidatura do Lula à presidência da República. Outros pré-candidatos também participaram, Sérgio Moro, do União Brasil. Aliás, enfim, se ele é pré-candidato ou não, foi algo que ele endereçou e que a gente vai conversar aqui. O Ciro Gomes, do PDT, a Simone Tebet, do MDB e João Dória, do PSDB. Segundo a organização do evento, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para participar, ele ou um representante, mas ele recusou o convite. Então, eu vou começar com o Jacques Wagner, porque foi a sabatina da qual eu participei. Na sabatina do senador, a sabatina é, enfim, algumas pessoas fazendo perguntas, tá? Mas, enfim, ele foi lá representando o ex-presidente Lula. Alguns pontos me chamaram a atenção. Eu comecei perguntando o que todo mundo quer saber, como se daria uma chapa Lula-Alckmin, porque, afinal, eles são rivais históricos e se atacaram muito na história política do nosso país. Então, como equacionar posições historicamente divergentes? E eu pontuei a política econômica como um espaço especial dessa divergência. Então, qual seria o projeto? E o senador respondeu que a escolha do Alckmin para vice sinalizava a consciência do Lula de que ele não pode fazer um governo exclusivamente do PT. Essa seria a resposta do partido àqueles que o chamam de extremo. Como eu sou extremo, se eu estou chamando antigos rivais para governar comigo, se eu estou ampliando aqui espaço de conversa. Para o senador, a polarização PT-PSDB foi um azar histórico. Isso porque os dois partidos seriam as grandes boas novidades da nova república e não teriam ideias necessariamente antagônicas. Eles pensam mais parecido do que diferente. Vocês estão ouvindo isso? Quem duvidar, pode ir lá ver a gravação da sabatina, tá? Então, assim, não adianta brigar comigo, eu tô só contando a notícia. Segundo Jacques Wagner, o Alckmin não foi convidado para ser figurante na chapa, mas para participar ativamente do governo. Na minha percepção, ficou faltando responder qual foi o papel que o próprio PT operou nessa polarização desmedida, né? Entre o que o senador chamou de os dois bons agrupamentos da nova república. Afinal, eu era nova, mas eu me lembro que o PT chamava o governo Fernando Henrique, por exemplo, de herança maldita e usava a retórica do fascismo contra os seus opositores, que podiam ser muitas coisas, mas não eram fascistas. Quer dizer, se todo mundo é fascista, depois como que você faz a aliança, enfim. E qual foi o papel do PSDB também nessa polarização desmedida, né? Eu concordo plenamente com o senador que, frente ao perigo de um novo governo Bolsonaro, antigas divergências se tornam pequenas e devem se tornar. A gente tem que construir frentes amplas. Mas se a gente vai seguir em frente com essa nova postura, a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar a política em geral. E penso eu, a gente precisa dar uma satisfação melhor para as pessoas, porque dizer simplesmente, não era tão diferente assim, quando lideranças passaram anos pontuando as suas diferenças, é deixar as pessoas um pouco com cara de pateta. Era tudo jogo? E o que me garante que também não é jogo agora? Então você tem que se fazer levar a sério, senão tem uma hora que ninguém escuta quando o perigo de fato estiver à espreita. Foi o que a gente viveu em 2018. Eu sempre peço para vocês prestarem atenção no poder da narrativa, na história que estão contando pra gente. E eu prestei muita atenção nas palavras usadas para definir as candidaturas, porque isso mostra como eles querem que o público veja essas candidaturas. O senador Jacques Wagner chamou Lula de cristão justiceiro social. Ele diz não um homem de esquerda ou de direita. Falou até que ele não é formado dogmaticamente na esquerda. Será que essa é a marca que eles estão querendo lançar? E, de novo, qualquer insatisfação, qualquer crítica relacionada à pós-política, enfim, vocês mandem aí um direct pro Jacques Wagner, que eu só tô contando a história.
O senador defendeu também a renovação dos quadros da política, o que ficou bem engraçado quando o candidato do partido é um ex-presidente com mais de 70 anos. Mas tudo bem, essa pergunta a gente deixa para uma próxima sabatina. Tava atrasado o painel, eu tava com bastante vontade de fazer a pergunta, mas eu tive que me segurar porque eu achei que ia ficar, enfim, mal educado, porque realmente estava atrasado. O primeiro sabatinado do final de semana foi o Sérgio Moro. O Moro começou respondendo porque depois de tudo que o Bolsonaro já era quando ele foi eleito, um defensor assumido da ditadura, um deputado enfim, com quase 27 anos de atuação e nada no currículo, por que o Moro aceitou largar a magistratura para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública? O Moro disse que achou que o Bolsonaro delegaria o governo para os seus superministros, ele e o Paulo Guedes. Aí assim, coitado, né? Não rolou para ele, o Paulo Guedes não entendeu até hoje, mas enfim. O Moro disse que entrou no governo que representava uma mudança contra o que vinha antes. Eu acho engraçado sempre que o pessoal esquece que quem estava no poder antes do Bolsonaro não era o PT, tá? Era o Temer, mas enfim. Esses esquecimentos seletivos. O que eu achei interessante nessa resposta? Ele fez aí um movimento muito inteligente. Eu já tô imaginando todo mundo que detesta o Moro puto porque eu disse que ele fez uma coisa inteligente. Então, de novo, menos emoção e mais razão, galera. A gente precisa se distanciar da coisa para fazer análises. Vou falar por que foi um movimento inteligente. Ele fez uma equivalência entre a sua entrada e saída do governo com todos os eleitores que votaram no Bolsonaro e depois se arrependeram. Vocês conseguem perceber como essa analogia faz a decisão dele ficar palatável e gera identificação com um grupo que para ele é importante? Afinal, você pode não ter votado no Bolsonaro, mas certamente você conhece alguém que votou. E essa pessoa pode não parecer uma pessoa má para você, essa pessoa não quer se sentir uma pessoa má, uma pessoa ruim. E às vezes ela nem é mesmo. O mundo é um lugar complexo. Nessa equivalência, o Moro se coloca nesse lugar. Ele tenta tirar dele a pecha de bolsonarista ao falar que todo mundo que votou no cara se equivale a ele nessa decisão. Somos honestos e bem intencionados, mas a gente errou. Ele não era o que a gente pensou. Só que assim, pra mim, entre votar e aceitar ser ministro, tem uma longa distância. A jornalista Eliane Cantanhede começou com uma pergunta dura. Ela perguntou por que ele achava que ele podia ser presidente da República. Foi uma resposta bem articulada e ele claramente já tinha pensado nisso antes na resposta e até treinado, eu diria. Aliás, coincidentemente, foram nas 3 perguntas da Eliane que o Moro conseguiu articular alguma coisa. Coincidências. Ele focou no combate à corrupção e nesse combate como salvaguarda das instituições. Na sua defesa da Lava Jato, o Moro se coloca como antagônico ao Lula. Mas, enfim, ele vê algumas coisas como ameaças às instituições, mas aparentemente ignora outras quando lhe convém. Ele não viu problema no discurso e na prática golpista do seu ex-chefe quando ele aceitou compor o governo. Então rola uma defesa das instituições de maneira seletiva também. A chapa esquentou bastante quando o Augusto de Arruda Botelho perguntou ao ex-juiz e ex-ministro sobre a Vaza Jato e contrapôs afirmações atuais do Moro com as suas posições do passado. Num resumo bem resumidinho, o Augusto disse o seguinte: as mensagens da Vaza Jato foram obtidas por meios ilícitos, o hackeamento. E por isso, segundo o Moro de hoje, elas não podem ser usadas contra ele. Mas o Moro do passado defendeu publicamente as 10 medidas contra a corrupção da Força Tarefa da Lava Jato, que, olhem só, pretendia alterar a lei para tornar admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Outra coisa que o Moro diz é que ele diz que não pode atestar a veracidade dessas mensagens da Vaza Jato porque ele apagou as mensagens do celular dele. E o Augusto pergunta: o senhor, na Lava Jato, mandou prender um réu porque ele apagou mensagens do seu celular. Você ainda acha que cabe prisão nesse caso? O Moro, nitidamente nervoso e trêmulo, a mão dele segurando o microfone estava assim, ó, vocês podem ver o vídeo. Tergiversou, mas não respondeu. A impressão que fica é de que o ex-juiz quer uma lei que valha para os outros, mas outra diferente que valha para ele e para os seus aliados. O Moro constrói todo o seu argumento como um rompimento da polarização entre 2 extremos. Aliás, ele não é o único, né? Quase todos os candidatos da chamada terceira via fazem algo parecido. O professor Hussein Kalut foi bem incisivo, ele estava na posição de moderador, ao pontuar que não se tratam de 2 extremos equivalentes. Existe apenas um extremo, aquele para o qual o Moro aceitou trabalhar como ministro. E segundo o Hussein, aqui eu estou usando o argumento dele, o PT, já fazendo a ressalva de que todo mundo tem direito a fazer críticas, tem direito a querer outra opção, mas enfim, não fez um governo extremista.
quando a presidente Dilma sofreu um impeachment, que ela, seus apoiadores e parte do Brasil tratam como um golpe, ela respeitou a decisão do Congresso Nacional e desceu a rampa do Planalto sem ameaçar ninguém, sem ameaçar golpe nenhum. Quando Lula foi sentenciado à prisão, a mando do próprio Sérgio Moro, ele cumpriu a decisão judicial, ficou mais de 500 dias preso e se defendeu usando os meios legais disponíveis para isso. Isso não quer dizer, tá? E agora a minha fala, não do professor Hussein, que na militância petista não tem extremismo e nem que não existam falhas condenáveis em discursos petistas que relevam extremismos. A gente tem vídeo no canal sobre isso. O que o professor Hussein pontua é o histórico no exercício do poder. Mas uma coisa boa de lembrar também é que o argumento de que a corrupção generalizada esvazia a democracia é válido e também precisa ser enfrentado. Para pensar o passado, para pensar o presente e, por exemplo, a distribuição de emendas em troca de apoio, e para pensar o futuro. Enquanto a gente trocar apoio por dinheiro e ninguém trabalhar por convicção e por projeto, a gente vai ter mesmo uma democracia esvaziada, uma democracia doente. Vocês lembram que eu falei da importância das palavras? O Moro se colocou como um soldado da democracia. Soldado é uma palavra que remete à agenda de lei e ordem, mas ele se coloca como um soldado democrático, ou seja, não um soldado como Bolsonaro. E essa é a marca que o Moro está tentando emplacar. Como vocês devem ter visto, a candidatura do Moro está bem difícil de sair do papel. Na conferência ele colocou como sendo responsabilidade do Luciano Bivar, ex-presidente do PSL e agora presidente do União Brasil, decidir se ele vai ser o candidato ou não. A gente já sabe a resposta dessa pergunta porque aparentemente o União Brasil vai lançar o próprio Luciano Bivar como pré-candidato para não ter que nomear o Moro. Parece que teve um cálculo errado aí da parte dele, enfim, em relação às suas possibilidades dentro do partido. No dia seguinte foi dia do Ciro Gomes ser sabatinado. Como sempre ele tem feito ultimamente, o Ciro fez duras críticas ao governo Lula, do qual ele participou. A situação do Ciro também está cada vez mais difícil, afinal ele é visto como um candidato mais à esquerda, só que esse eleitorado da esquerda já parece decidido a votar no Lula, então o espaço dele está ficando mais exprimido. Talvez por isso ele tenha sido tão enfático em se posicionar mais distante de pautas que ele mesmo chama de identitárias. E o Ciro explicita esse movimento. Na avaliação dele, o povo brasileiro seria social-democrata na economia, pedindo um Estado mais atuante, mas conservador nos costumes. Aliás, pesquisas sobre o eleitorado mostram isso mesmo. Quando se trata de questões de raça ou de gênero, o brasileiro é um pouco mais relutante. Para um candidato progressista, segundo Ciro, seria uma estratégia perdedora eleitoralmente focar nesses assuntos que ele chama de identitários. Para o Ciro, essas pautas são nobres, mas como são rejeitadas pelos brasileiros, engajar com esses temas seria dar palco para o Bolsonaro. Eu admiro o Ciro por ser tão explícito nessa sua estratégia, dizendo, olha, eu acho legal, importante, mas não dá voto. É uma postura transparente. A gente ainda tem, entretanto, que conversar aqui, porque que quando a gente fala de raça ou de gênero, esses temas são considerados menores ou identitários. E isso porque o gênero masculino e a raça branca são vistos como neutros. As suas pautas são pautas de todo mundo, né? Aparentemente. E os problemas que dizem respeito à maioria da população brasileira, as mulheres e os pretos e pardos, são vistos como de nicho, menos importantes. Coisas, enfim, que não podem ser ditas numa eleição. Esses temas são mesmo de nicho? É inacreditável, né? Porque a gente está falando da maioria da população. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, na sua sabatina, enfatizou a importância da terceira via e afirmou que esse caminho vai se unificar até o meio de maio. Mal podemos esperar, que a gente está querendo saber o que vai acontecer. A senadora Simone também está lutando para consolidar sua candidatura num partido em que metade quer ir para o lado do Lula e um pedaço para o lado do Bolsonaro. Não tá fácil para ninguém. Lembram aqui que eu falei das palavras? Pois é, Simone também explicitou a sua narrativa como uma defensora do que ela chama de centro democrático. Ela falou muito sobre mães, sobre famílias e sobre protagonismo feminino, sobre um Brasil que abraça os seus filhos. O seu discurso pode atingir as mulheres, que são um dos eleitorados que mais tem resistência ao presidente Bolsonaro. Ela falou bastante da pauta da segurança pública, tentando também comer um pedacinho desses eleitores do presidente. Por fim, a gente teve o João Dória, que focou principalmente no seu histórico como governador de São Paulo e se colocou como um liberal social. Um liberal que teria aprendido sobre as responsabilidades do Estado num país em desenvolvimento, como é o caso do nosso país.
O João Dória agora é ex-governador de São Paulo, pré-candidato vencedor das prévias do partido, do PSDB, mas está encontrando enormes dificuldades de unir o PSDB em torno do seu nome. Ele tem bastante resistência. Qual parece ser uma constante aqui? Fora o Ciro, que consolidou a sua candidatura, todos os outros pré-candidatos da terceira via têm enormes desafios para manterem os seus partidos coesos. E isso porque, ao que parece, essa eleição vai entrar no primeiro turno já polarizada. Nenhum partido quer apoiar uma candidatura sem chances, então fica difícil encontrar aliados. Por isso, PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil estão afirmando que vão apresentar uma candidatura única em maio. Ninguém quer ficar sozinho. E o PT parece ter começado a se preocupar. O presidente Lula continua na liderança, mas a diferença para o presidente Bolsonaro vem diminuindo. O PT não quer continuar isolado. E sim, ele conseguiu colocar o Alckmin do seu lado, o que foi um feito. Enfim, embora não sem resistência, tá? Mas está com dificuldade de expandir os seus aliados para além de partidos que já o apoiam tradicionalmente, como PCdoB, PV e PSB. Então, galera, essa eleição está realmente só começando. E o meu chamado aqui para vocês seria muito no sentido de vocês prestarem atenção no que as lideranças políticas estão dizendo e confrontarem isso com outras falas anteriores, com comportamento prático, para que vocês consigam começar a fazer boas perguntas para essas candidaturas. E esse movimento de sabatina é muito importante. A gente não teve tanto tempo assim, mas uma sabatina é a oportunidade da gente fazer perguntas, e é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para os políticos como pessoas que estão pedindo o nosso voto para que elas nos prestem um serviço como nossos representantes. Ninguém é um deus, ninguém é uma grande celebridade, ninguém é um acontecimento da natureza para que nós fiquemos admirados e reverenciando e quase fazendo um culto para essas pessoas. São prestadores de serviço, gestores públicos, e assim eles devem ser encarados. Eu aproveito aqui para dizer uma coisa que eu acho importante, aqui com esse meu armário de fundo, que é, nesse meu trabalho, nas redes sociais de maneira geral, vocês sabem que eu tento ao máximo deixar o meu espaço aberto de maneira equilibrada e equivalente para todas as lideranças que se colocam nesse espaço democrático. Com exceção das pessoas que defendem abertamente golpes militares e violência como método, aqui no canal a gente abre espaço para todo mundo, o GPS político foi um exemplo disso. Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que a minha posição vai ser sempre uma posição de distância, até para que eu mantenha esse meu lugar de menos emoção e mais razão. Meu papel não é fazer campanha para ninguém, o meu papel não é trabalhar por nenhuma candidatura, o meu papel é apresentar para vocês aquilo que eu vejo e algumas das minhas opiniões sobre o mundo. Aqui no Brasil, a gente muitas vezes encontra uma postura de algumas lideranças no sentido de quase que demanda de alguma reverência em relação a essas figuras que, enfim, se colocam num pedestal. Não vai ser a minha postura, eu não pretendo entrar para a política, eu não preciso de voto, eu não estou pleiteando um cargo, o que eu quero é continuar fazendo o meu trabalho com independência. Então eu já deixo aqui a minha afirmação de que a gente tem que se distanciar dessa conduta de subordinação, não diria, mas de quase que devoção a determinadas lideranças e se distanciar desse compromisso de lealdade, quase como se fosse uma estrutura de família mafiosa, sabe? A gente tem que ir lá reverenciar, beijar a mão dos grandes líderes. Isso não vai acontecer comigo, não acho que deveria acontecer com nenhum de vocês. Acho que a gente tem que encarar as lideranças políticas como aquilo que elas são. Pessoas pedindo nosso voto para que sejam nossas representantes no exercício de uma função pública passageira. É só isso. E com esse recado eu deixo aqui o meu Menos Emoção e Mais Razão. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E sim, fiz uma fala. Pode ser para alguém? Pode ser para ninguém? Pode ser também. Vocês nunca saberão. A vida é essa. Beijo, tchau.